Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional, hoje no livro de Atos, no capítulo 21, versículos 1 até o versículo 15. Diz a palavra do Senhor: depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, fomos para Rhodes e dali até Pátara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul, navegamos para a Síria, desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. Encontrando os discípulos ali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamo-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Minasson, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Meus queridos, nós vemos aqui o encerramento da terceira viagem missionária de Paulo, a terceira viagem oficial que ele estava fazendo ali com a equipe missionária. Nós vemos que ele vai fazer ainda algumas outras viagens, mas ele está agora partindo para Jerusalém. Mesmo diante de tantos avisos, diante de tantos alertas, Paulo continuava com o seu foco em chegar em Jerusalém, perto do dia de Pentecostes. Afinal, ele queria estar com os apóstolos neste dia festivo. Ele vai então com a sua equipe missionária navegando pelo mar Mediterrâneo e chegando muito próximo de Jerusalém. Quando eles estão na cidade de Cesareia, eles recebem a visita de um profeta chamado Ágabo. Ágabo pega o cinto de Paulo, amarra as suas próprias mãos e amarra os seus pés e diz: assim diz o Espírito Santo, o dono desse cinto vai ser amarrado dessa mesma forma e vai ser entregue pelos judeus na mão dos gentios. Isso todos estavam alertando, todos estavam tentando dissuadir a Paulo para que ele desistisse da ideia de ir até Jerusalém. Se ele não fosse até Jerusalém, ele poderia continuar ali o seu ministério pregando o evangelho em todas as regiões. No entanto, eu não sei o que passava na cabeça de Paulo, mas ele estava confiante de que a sua morte e o seu martírio poderia ser algo muito mais proveitoso para o reino de Deus. Então ele coloca isso na sua mente, ele vai firme, consciente da sua morte iminente e ele vai até Jerusalém.
Nós vemos aqui, irmãos, uma clareza muito grande de propósito na vida de Paulo. Paulo sabia que a sua missão haveria de ser cumprida, assim como Jesus morreu na cruz e ele foi como uma ovelha muda para um matadouro, foi cumprindo a sua missão até o final. Paulo sabia que a sua missão também deveria ser cumprida por meio de um martírio ou por meio de uma perseguição ali na região de Jerusalém. Então ele estava consciente disso e por isso ele tinha a sua missão bem clara, ele mantém o seu foco, ele mantém a sua firmeza de propósito, ainda que alertado acerca dos perigos. Mas Paulo também não é um coração de ferro, não é uma pessoa insensível em relação aos alertas, ele também se emociona e diz aqui o texto que ele estava chorando, porque vocês estão chorando e partindo do meu coração. Então as pessoas que estavam ali estavam chorando e ele diz, por que vocês estão chorando e o meu coração está se partindo com o choro de vocês? Não fiquem assim, eu estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas para morrer pela causa de Jesus Cristo. E isso faz-nos fazer uma reflexão, né? Então isso nos chama a atenção para esta reflexão acerca do martírio, acerca da morte, dita que a motivação cumprir o seu chamado e se manter firme, fiel até o final na pregação do Evangelho, cumprindo a sua missão. Então, Paulo tinha a sua clareza de propósito muito bem definida e ele encara a morte de uma forma muito diferente. Nós vemos lá em Filipenses que ele diz que viver é Cristo e o morrer é lucro. Então ele encarava a morte como uma passagem para um estágio melhor, como uma promoção. Isso é muito interessante porque nós estamos vivendo tempos difíceis em que muitas pessoas estão sendo dizimadas por causa desta pandemia, mas nós também precisamos entender que os cristãos olham para a questão da morte de uma forma diferente. Eles olham para a sua vida, veem se eles cumpriram o seu propósito, a sua missão de honrar e glorificar o nome de Jesus Cristo e a morte passa a ser algo bem tranquilo, passa a ser algo, na verdade, gracioso, algo que é uma bênção. Então, muita gente olha para a morte com desespero, com muita tristeza, com muita dor e muita gente nem está preparada para esta fase da nossa vida. É certo que todos vão passar, exceto aqueles que não passarão pela morte por causa da segunda vinda de Jesus Cristo. Mas nós vamos passar por essa morte aqui carnal. Nós não passaremos pela morte espiritual caso a gente permaneça firme até o final. Então, nós precisamos continuar firmes com a nossa clareza de propósito, com a nossa missão bem definida, a missão de testemunhar. E caso aconteça de a gente morrer no caminho, claro que a gente não vai buscar a morte, mas se a morte aparecer no caminho, os cristãos eles sabem lidar muito melhor com isso e é muito interessante a gente ver como as pessoas que não são cristãs, elas têm dificuldade de encarar essa questão da morte. Portanto, com Jesus Cristo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós precisamos ter isso na nossa mente e precisamos cumprir o nosso propósito fielmente, entendendo qual é a nossa missão e honrando e obedecendo ao Espírito Santo de Deus que fala aos nossos corações. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado a Deus pelo dia de hoje, obrigado pela saúde que o Senhor nos dá, obrigado pela sua proteção. Eu quero orar a Deus por aqueles que estão assistindo a esse vídeo, mas de alguma forma estão com algum tipo de enfermidade. Eu quero orar para que eles experimentem a cura agora. Senhor, em nome de Jesus, que eles possam, ó Deus, experimentar o poder do Senhor agindo na vida deles e eles sejam curados nesse instante para a Tua glória. Em nome de Jesus eu oro também por aquelas famílias que estão enlutadas, pelas
pela perda dos seus entes queridos, que, ó Deus, o Senhor traga consolo, que o Senhor, com teu Espírito Santo, os visite e seja o consolador deles. Mas também oro para que aqueles cristãos que têm algum medo da morte, que eles possam entender que é uma passagem para um estágio melhor, que possam reconhecer que possuem a salvação em Ti e possam buscar a Sua presença de todo o coração. Peço que o Senhor abençoe o nosso dia e cuide de nós em nome de Jesus. Amém e amém. Amém! Deus abençoe. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e também de se inscrever no nosso canal ativando o sininho aqui para você ficar por dentro de todas as novidades. Um forte abraço, tamo junto e tchau!